Bom dia. Secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, é demitido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A divulgação de um estudo que cogitava a criação de um novo imposto teria sido motivo da queda. Relatório final da CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre a tragédia em Brumadinho será votado hoje. Tempo seco atinge parte do país e em São Paulo é registrado aumento no atendimento de pessoas com problemas respiratórios. Manifestantes vão às ruas para pedir o decreto de uma emergência alimentar na Argentina. Cientistas revelam uma descoberta que mostra que existe vapor d'água na atmosfera fora da Terra. Agora na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Chegamos à quinta-feira, hoje é dia 12 de setembro de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando pelo G1. Cintra caiu por tentativa de recriar CPMF, diz texto publicado por Bolsonaro em redes sociais. Secretário da Receita Federal teve a saída anunciada nesta quarta-feira. Cintra é um antigo defensor de um imposto sobre movimentações financeiras. Estado de São Paulo. Após saída de secretário, Guedes vai reestruturar Receita. Alvo de críticas pela defesa da criação de um tributo sobre pagamentos, Marcos Cintra também enfrentou desgaste após cúpula do fisco ameaçar deixar seus cargos em protesto contra a interferência de Bolsonaro no órgão. No Carioca, o Globo, o Senado aprova novo marco legal para a Teles. Projeto prevê que operação de telefonia fixa seja por autorização, não mais por concessão. Destaque da Folha de São Paulo em sua versão digital. Mega operação em Rondônia faz reintegração de posse em floresta. E a Polícia Federal já prendeu 4 líderes. E no Jornal Agora, agências da Caixa vão abrir no sábado para saque do FGTS. Funcionamento será das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Na semana que vem, as agências abrirão 2 horas mais cedo. Revista Veja. Correios vão ao Tribunal Superior do Trabalho para resolver greve dos trabalhadores. A empresa exige a suspensão da paralisação sob pena de multa ou mínimo de 90% de atividade. Federação estima a adesão em até 65% no país. E no portal R7, por dia, 4 PMs são afastados para tratamento psicológico após mortes. No primeiro semestre deste ano, 741 policiais militares foram afastados de suas funções por participar de casos de morte decorrente de intervenção policial. Agora destaque do Carioca Extra. A Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aprova uma homenagem ao sniper que matou o sequestrador do ônibus na ponte Rio-Niterói. O agente vai receber a medalha Tiradentes, que é a maior honraria concedida pela casa. Posicionado a pelo menos 80 metros do alvo, o atirador pôs fim ao sequestro utilizando um fuzil de precisão AR-10, de fabricação americana. E o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, foi demitido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O auditor fiscal, José de Assis Ferraz Neto, assumiu interinamente. O motivo da queda de Cintra foi a divulgação de estudos para uma reforma tributária, que incluía um novo imposto sobre transações bancárias, semelhante à antiga CPMF. Marcos Cintra estava à frente dos estudos para a proposta do governo para a reforma tributária. Historicamente, o então secretário defendia o chamado Imposto Único, que incidiria sobre movimentações financeiras no lugar de mais de 90 tributos existentes no Brasil. A ideia foi apresentada em um evento nesta terça-feira pelo secretário adjunto da Receita. A proposta recebeu muitas críticas e foi comparada à CPMF, que foi extinta pelo Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados reafirmou nesta quarta que a ideia não deveria prosperar no parlamento. É um tema com um obstáculo muito grande. Se a gente tinha um obstáculo na Previdência e tinha na tributária, eu acho que, estamos superando da tributária, já superamos da Previdência, eu não acho, pelo que vi de reação dos deputados, que superar a rejeição à CPMF seja uma coisa simples
para o Brasil de hoje, não sei daqui a 5 anos, mas para hoje, pelo que eu vi do primeiro vice-presidente da Câmara e de outros deputados, do Marco Pereira, entre outros, eu acho muito difícil que a gente consiga avançar. Eu não sou daqueles que quero, né, dizer o que o governo deve ou não mandar para a Câmara, é um direito dele mandar uma proposta. E a Câmara e o Senado decidir. Agora, de fato, as reações hoje, para mim, hoje foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara de Deputados. O tributo sobre movimentações financeiras seria uma alternativa à incidência de impostos sobre a folha de pagamento. Mas até mesmo no governo, o tema não é unanimidade. O presidente Jair Bolsonaro chegou a se posicionar contra um dos impostos nesses moldes. Segundo o Ministério da Economia, a equipe econômica continua trabalhando na reformulação de um novo regime tributário para corrigir distorções, simplificar normas, reduzir custos, aliviar a carga tributária sobre as famílias e desonerar a folha de pagamento. Nas redes sociais, Bolsonaro disse que Paulo Guedes exonerou Cintra por divergências no projeto da reforma tributária e destacou que a proposta só deveria ter sido divulgada após aval dele e do ministro da Economia. O presidente ainda disse que a recriação da CPMF, ou aumento da carga tributária, estão fora da reforma tributária, por determinação do presidente da República. E a proposta de reforma tributária feita pelos secretários da Fazenda dos estados agradou. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o texto traz soluções relevantes, importantes e decisivas. Os secretários apresentaram novas propostas para garantir a arrecadação das federações. Um dos itens é a criação de um fundo de desenvolvimento regional, em especial para que os estados do Norte e Nordeste possam continuar a atrair investimentos, mesmo após o fim da guerra fiscal. Outro ponto discutido foi a manutenção da Zona Franca de Manaus. Vale ressaltar que um dos itens mais pedidos pelos estados, que é a união de impostos, já está sendo analisado pelos deputados. A PEC 45 cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Seria um imposto único em substituição a 5 tributos. Seriam eles o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é federal, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é estadual, o ISS, Imposto sobre Serviços, municipal, COFINS, federal e o PIS, também federal. A proposta de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, para o parlamentar, o apoio dos estados é fundamental para viabilizar a aprovação. É um apoio político muito significativo. Os 27 estados que são responsáveis pelo ICMS se uniram para somar na nossa proposta, para melhorar a proposta, e eu acho que esse é um ganho político que vai viabilizar a aprovação da matéria. A comissão especial que analisa a reforma tributária está em fase de audiências públicas. O texto tem como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, que tinha o limite para a apresentação de sugestões ao texto até esta quarta-feira. Mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, concordou em estender o prazo para o dia 18. Os secretários de Fazenda dos estados irão formalizar todos os pedidos de mudança por meio das bancadas no Congresso. A reforma deve ser votada na Câmara em outubro. Depois de se reunirem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os secretários de Fazenda vieram para o Senado, para uma conversa com o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, já que por aqui também está em tramitação uma reforma tributária. O secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, destacou a importância da união dos estados na busca de uma solução para o que ele chama de erro histórico, de não ter sido feita antes uma reforma tributária no país. É muito importante isso porque aqui há uma união de todos os estados em torno desta proposta, com diversos mecanismos que foram introduzidos que solucionam problemas históricos que têm impedido a reforma tributária no Brasil. E o último boletim divulgado pela equipe médica do presidente Jair Bolsonaro diz que ele está estável, mas teve a alimentação oral suspensa. De acordo com o médico Antônio Luiz Macedo, não se trata de uma piora, mas de uma resposta natural do intestino.
O último boletim médico do hospital informou que o presidente está sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. O quadro de saúde de Bolsonaro evoluiu nas últimas 12 horas, com redução dos movimentos intestinais e distensão abdominal. Nesta quarta-feira foi introduzida a sonda nasogástrica para iniciar a nutrição pela veia. Segundo os médicos, a reintrodução da alimentação por via oral será avaliada diariamente e deve ser adotada no momento oportuno. Os exames laboratoriais do presidente encontram-se estáveis. Bolsonaro segue fazendo exercícios de fisioterapia motora e caminhando pelos corredores do hospital, como medidas de prevenção à trombose venosa. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. Bolsonaro está internado no Centro Médico desde domingo em São Paulo, quando foi submetido a uma cirurgia para a correção de uma hérnia. E o relatório final da CPI da Assembleia Mineira sobre a tragédia em Brumadinho deve ser entregue e votado hoje. Os parlamentares das comissões da Câmara Municipal e do Senado já aprovaram o indiciamento dos responsáveis da Vale pelo rompimento da barragem. O desastre foi em janeiro e matou 249 pessoas. 21 ainda estão desaparecidas. Durante 6 meses, a CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais apurou as informações sobre o rompimento da barragem do Córrego do Feijão. O trabalho final documentado tem mais de 300 páginas. O texto nomeia os responsáveis pela tragédia, pede o indiciamento deles e faz uma série de recomendações aos órgãos públicos para evitar novos desastres. E para garantir que as famílias das vítimas e os municípios afetados sejam reparados, deve ser proposta a criação de um grupo para acompanhar o cumprimento das determinações. A CPI da barragem de Brumadinho aprovou cerca de 220 requerimentos, como pedidos de providências, requisição de documentos e esclarecimentos. Depois de aprovado pelos integrantes da comissão, o relatório da CPI deve ser encaminhado à mesa da Assembleia para publicação e os órgãos em que foram feitas as recomendações para as devidas providências. Os trabalhos das CPIs da Câmara Municipal e do Senado já foram finalizados. A CPI criada no Senado propôs o indiciamento de 14 funcionários da Vale e da empresa alemã de auditoria TÜV-SÜD. Já o relatório da Câmara Municipal de Belo Horizonte focou mais na questão do abastecimento. Um projeto de lei foi proposto para alterar a política de saneamento básico, com ações emergenciais caso falte água na capital mineira. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter Rosinha Garotinho inelegível por 8 anos. Ela é ex-governadora do Rio e ex-prefeita de Campos dos Goitacazes. Os ministros do TSE negaram 3 recursos apresentados pela defesa de Rosinha. Eles mantiveram a decisão do TRE do Rio de Janeiro, que já havia cassado em 2016 o mandato de Rosinha Garotinho. Ela é acusada de cometer abuso de poder político e também de ter usado indevidamente os meios de comunicação na eleição de 2012. E depois do intervalo, você vai ver. Manifestantes vão às ruas para pedir o decreto de uma emergência alimentar na Argentina. E cientistas revelam uma descoberta que mostra que existe vapor de água na atmosfera fora da Terra. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 8h50. Um ótimo dia para você. E ontem, quarta-feira, já foi considerada a tarde mais quente no inverno na capital paulista. Pelo menos por enquanto, porque a estação ainda tem mais 12 dias pela frente. Alguns termômetros do centro da cidade chegaram a registrar 38 graus. E sem chuva, o tempo segue seco por aqui. Pois é, e esse calorão e essa secura toda provocou um aumento de 30% no atendimento de pessoas com problemas respiratórios nos hospitais. A Defesa Civil decretou estado de atenção em toda a cidade. 38 graus em pleno inverno. A gente anda, o pouquinho que anda já está transpirando, está cansada.
Eu prefiro 1000 vezes o frio. Olha que eu sou do Piauí, hein? E além de tudo é muito seco, né? É, também. A gente fica com a garganta ressecada, tem que estar molhando a boca toda hora. É horrível. É consequência do que estão fazendo com a natureza, né? Acho que esse problema que a gente está tendo em relação a queimadas, a poluição, é isso que a gente está plantando agora. Em vários locais do Brasil, o clima parece de deserto. E não é exagero. Em Cuiabá, por exemplo, não chove há 4 meses. E a umidade relativa do ar caiu para 7%. Menor que a do deserto do Saara, que é de 10% a 15%. Além do centro-oeste, a região sudeste do país também sofre com o clima seco e quente. São Paulo entrou em estado de alerta por causa da forte onda de calor e em estado de atenção por causa da baixa umidade do ar, que ficou menor do que 30%, que é prejudicial à nossa saúde. O ideal é que se fosse acima de 40 e também abaixo de 80, por aí, porque não existe um número, porque também depende muito do indivíduo. Cada indivíduo tem ele se expõe no lugar seco, uns sofrem mais, outros sofrem menos, né? E quem mora naquele lugar também vai desenvolvendo de aceitar mais aquele momento lá da umidade relativa do ar. A Ivana tem rinite e sinusite. Quando o clima fica seco, ela sofre com as crises alérgicas. Eu fico procurando respirar e não consigo. Você sente, então, que piora o que você já tem dificuldade, piora muito, então, quando fica esse tempo? Piora bastante. Piora bastante. Eu preciso tomar bastante água, preciso tomar bastante banho. Todos os aparelhos que me ajudam a respirar tem que estar bastante limpo. A casa tem que estar bastante limpa, os móveis também. Então tem que ter bastante cuidado, porque senão eu sofro bastante com as minhas alergias. Irritação nos olhos e no nariz, garganta seca, ressecamento da pele e até problemas cardíacos também são consequências do tempo seco. Por isso é bom ter alguns cuidados. A gente sempre tomar bastante água, né? Ingerir bastante líquido, tá? Aqueles que sofrem mais podem jogar um soro fisiológico no nariz, né? Com conta-gotas, podem lavar mesmo o nariz, né? E assim, a principal coisa é isso, fazer uma higiene nasal interessante com esse líquido e ingerir bastante líquido. Isso que é o que a gente tem que fazer nessa época úmida, né? A Ivana se prepara bem, toma os remédios indicados pelo médico, mantém o aparelho de inalação por perto e na cabeceira da cama o melhor amigo, o umidificador. Tudo para tentar amenizar a secura do tempo. Tem um outro que fica na sala, particularmente em todos os ambientes da minha casa, eu tenho um desse, porque é o que está me ajudando, né? E agora vamos aos destaques da previsão do tempo, mas antes vamos ver agora como está o clima neste momento na região centro-oeste do país. Câmera do alto no município de Paulo Afonso, na Bahia. Quem escreveu tem certeza que Paulo Afonso, na Bahia, fica na região centro-oeste? Eu acho que não, hein? Nordeste, pessoal. Na cidade da Água, o céu está parcialmente nublado, com a umidade do ar bem alta. Os termômetros registram agora 23 graus e a máxima é de 33. E na sua região, como fica o clima hoje? Vamos conferir agora na previsão completa para todo o país. O ar mais seco ainda continua predominando em grande parte do país nesta quinta-feira, mas tem algumas áreas que têm risco de chuva forte. Eu começo destacando o alerta para temporais desde o extremo norte gaúcho, passando pelo oeste e sul catarinense até a região de Foz do Iguaçu. Na região de Porto Alegre, a situação é de atenção e pode chover forte, principalmente durante a madrugada e amanhã desta quinta-feira. Ao longo do dia, a chuva deve ir perdendo intensidade sobre a capital gaúcha. Em grande parte dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia,
Rondônia, incluindo a capital desses 3 estados. Situação de atenção para chuva forte, raios e também rajadas de vento nesta quinta-feira. A chuva que está acontecendo na região sul do país tem a ver com um sistema de baixa pressão atmosférica que deu origem a uma nova frente fria que está avançando em direção à costa do estado de São Paulo no decorrer desta quinta-feira. Na região de Curitiba, o calorão deve diminuir no decorrer do dia e a nebulosidade vai aumentar e pode chover de forma isolada a partir da tarde. Em Florianópolis, o tempo fica mais instável e a chuva acontece a qualquer hora, mas intercalando alguns períodos de melhora. O sol vai aparecer forte, a situação é de pré-frontal com a aproximação da frente fria. Isso significa que as temperaturas ficam mais elevadas e podem ocorrer rajadas de vento moderadas em todo o estado de São Paulo e em parte do estado do Rio de Janeiro. Em várias áreas paulistas, inclusive na capital e também na capital fluminense, assim como em várias áreas de Mato Grosso do Sul e em grande parte de Mato Grosso. Apesar do sol forte e do calor, são esperadas algumas pancadas de chuva isoladas a partir da tarde e não há risco para temporais nesses locais. Nas outras áreas da região sudeste e do centro-oeste, dia de sol forte sem chuva. Na costa leste do nordeste, chove ainda de forma passageira e nas outras áreas ainda não há chance de chover. As pancadas de chuva vão acontecer a partir da tarde em grande parte da região norte do país, com exceção das capitais Macapá, Belém e também de Palmas, que vão ter um dia de sol forte e sem chance de chover. A mínima prevista em São Paulo é de 18 graus, 19 graus no Rio de Janeiro e 22 graus em Salvador. E a tarde esquenta bastante na capital paulista, com máxima de 35 graus, 38 graus em Brasília e 35 graus em Campo Grande. E os casos de dengue no Brasil aumentaram 7 vezes. Até agosto, o país contabilizou mais de 1.400.000 novos doentes. De acordo com dados do Ministério da Saúde, até 24 de agosto, o país registrou quase 1,5 milhão de casos de dengue. E no mesmo período de 2018, foram 205 mil. Isso significa um aumento de 7 vezes em relação ao verificado no mesmo período do ano passado. O total de mortes confirmadas neste ano também subiu e ficou em 591 vítimas. Em 2018, o número foi 3 vezes menor, com 160 casos confirmados de morte por dengue. Entre os estados, o maior número de registros foi em Minas Gerais, seguido por São Paulo. Juntos, os 2 estados concentram 63% de todos os casos da doença. E manifestantes foram às ruas de Buenos Aires nesta quarta-feira para pedir o decreto de uma emergência alimentar na Argentina. O país atravessa uma forte crise econômica em meio à corrida presidencial. A população tem vivido em meio a protestos, greves e mobilizações. E a busca por vida fora da Terra ganhou um importante capítulo nesta quarta-feira. Astrônomos da University College, em Londres, anunciaram a descoberta de vapor de água na atmosfera de um planeta situado na área habitável de sua estrela. Astrônomos detectaram pela primeira vez vapor d'água na atmosfera de um planeta situado na zona habitável de sua estrela. A descoberta constitui uma nova etapa na busca de sinais de vida fora do nosso sistema solar. Um estudo publicado nesta quarta-feira na revista Nature Astronomy mostra que pouco se sabe sobre as características do K2-18b, este exoplaneta localizado a mais de 100 anos-luz da Terra. Mas a notícia faz com que ele seja o melhor candidato para a busca de vida extraterrestre. A zona habitável de uma estrela é o local que está próximo o suficiente para ter uma fonte de calor, mas longe o bastante para que exista água em estado líquido. Novidades, hein? Talvez nós... Quem sabe no futuro viremos vida fora da Terra. Talvez, né? Do jeito que se continuar desse jeito, as coisas vai por aqui. Cientista sempre com novidades, jamais. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias para você. Tenha um ótimo dia.